Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos, a mais essa aula aqui do nosso canal, uma aula de exercício para a gente meio que treinar alguns conceitos que a gente viu aqui nesse curso de radiação. Então assim, sem mais delongas, eu vou começar já a enunciar o problema aqui que a gente vai resolver hoje, porque é um problema complicadinho, é um problema que envolve assim, um certo nível de elaboração, e eu vou gastar um tempo com vocês meio que montando o problema, desenhando, explicando a física do problema antes de começar de fato a resolver. Então a minha física é a seguinte, eu tenho aqui uma placa de 2 metros de altura. Deixa eu dar um zoom aqui maior porque fica mais fácil de eu desenhar a minha placa. Então esse pedaço aqui azul representa uma placa. Essa placa ela vai ser tipo isolada nesse lado aqui. Então eu vou desenhar aqui algumas linhas paralelas, inclinadas. Isso aqui é a simbologia clássica, típica para você representar tipo um isolamento, né? Então aqui a gente vai ter várias... Vai ficar difícil desenhar isso aqui bem feito, cara. A gente tem um certo grau de perfeccionismo e aí a gente acaba se fudendo com isso, né? Porque gasta um tempão para desenhar as coisas e tal. Mas enfim, pelo menos fica bonitinho. Então essa placa no lado esquerdo da imagem que você está vendo, ela vai ser isolada. Então aqui está o isolamento, tá bom já. Temos uma placa aqui de 2 metros isolada nessa extremidade. Bom, vamos pôr uma cota, porque é sempre bom você colocar uma cota. Então esse cara aqui tem 2 metros de altura. Massa. A gente põe aqui as setinhas. Eu não comentei, mas essa aula aqui que eu estou gravando, ela está sendo ministrada também sincronamente. Ou seja, existem pessoas aqui com a gente, evidentemente que não no mesmo espaço, mas pelo menos no mesmo tempo, né? Eu estou dando essa aula para os meus alunos da disciplina de transporte de calor e massa da UNB. A gente está na parte final já do curso, no módulo de radiação, e eu decidi gravar essa aula porque eu achei que seria útil para o canal. Então aqui essa placa tem uma temperatura de superfície de 400 Kelvin, já estou colocando aqui os dados, e ela tem uma distribuição de absortividade espectral alfa-lambda. O que seria isso? Vou puxar uma setinha aqui para a gente poder falar melhor sobre esse cara aqui. Se eu ploto um gráfico da capacidade que esse material vai ter de absorver essa irradiação que vai incidir sobre ele em função do comprimento de lambda, eu teria essa absortividade espectral hemisférica, que a gente chama alfa-lambda, em função de lambda. E esse cara tem um comportamento, né, que eu vou aqui plotar, ele fica constante até um certo comprimento de onda. Depois esse cara meio que cai, tipo uma função degrau, tá? Então esse daqui seria o comportamento da absortividade desse camarada aqui. Então existe algum tipo de tratamento superficial, geralmente essas propriedades, absortividade, refletividade, emissividade, são propriedades que estão vinculadas à superfície, então algum tipo de tinta que você pinta ali, algum revestimento, que vai ter essas características. Então esse cara aqui, por exemplo, até um comprimento de lambda de 1 micrômetro, ele está absorvendo aqui um valor alfa 1 que vai ser de 0,9. Então, ele absorve bastante dessa radiação incidente para baixos comprimentos de onda, né? A partir de 1 micrômetro, ele tem um platô em que essa absortividade dele também é constante, mas vale 0,1. Então, essa seria tipo, a distribuição, né, espectral da capacidade que esse material vai ter tipo, de absorver aquela irradiação que chega sobre ele estando a 400 Kelvin. Agora, ao mesmo tempo, esse cara aqui, ele vai estar vinculado, vai estar tipo, imerso em torno de um ambiente que vai ser ar. Então vai ter ar aqui, parado. A gente geralmente usa a palavra quiescente, mas é a mesma coisa, parado, ou ar em repouso, a uma temperatura T infinito de 300 Kelvin. Então, esse aqui seria o meio no qual esse cara vai estar inserido, tá? E, ao mesmo tempo, esse é um cara bem interessante, esse maluco vai estar recebendo aqui uma irradiação G, tipo do Sol. Então, assim, ele vai estar sendo bombardeado por radiação térmica. No nosso contexto aqui, né, no livro que eu peguei e tal, no exercício, essa irradiação que chega nessa placa, ela vem de lâmpadas assim, incandescentes, mas que simulam o efeito da radiação solar. É muito comum você ter isso, por exemplo, em câmaras de bronzeamento. Não é o sol que está ali, mas são lâmpadas que estão emitindo radiação e que dão uma resposta
equivalente àquilo que seria irradiado como se estivesse vindo a partir do Sol. Deixa eu ver se tem alguma coisa que faltou falar aqui. Bom, do enunciado é isso, tá? Então tá a 400 Kelvin, tem 2 metros de altura. Isso aqui é uma placa, vamos escrever, acho que não custa, né? Vamos pôr aqui no cantinho. Isso aqui é uma placa. Opa, cadê meu mouse? Suba. Às vezes ele foge assim. Eu acho que eu estou em outra... Irmão, aqui, pronto. Que susto. Então isso aqui é minha placa. Placa. Beleza. E o que a gente tem que resolver aqui? Vamos colocar aqui o enunciado. Isso aqui é a física. Vamos pegar na forma de tópico. Vamos pôr uma letrinha aqui 12, que dá para já ler legal. E vamos colocar aqui o que eu quero que a gente determine, tá? Então, para as condições prescritas, determine a emissividade da placa, a absortividade total, né? A irradiação, aquilo que chega, e o coeficiente de transferência de calor por convecção. Então é massa que é tipo um exercício que você vai meio que treinar não só os conceitos vinculados à radiação, mas também à convecção, porque seria um problema físico típico, tá? E é bem interessante esse probleminha, porque ao longo da solução a gente vai acabar tipo, introduzindo, né, outros conceitos que não apareceram até agora, até esse ponto aqui do curso, meio que explicitamente, tá? Então vamos começar, e eu vou começar aqui tentando determinar, opa, deixa eu pôr aqui de azul, esse cara aqui que é a absortividade, tá? E por que eu vou começar com ele? Porque porque eu vou ter que usar essa informação, essa absortividade, que eu já tenho condição de estimar nesse momento para poder estimar, por exemplo, a emissividade. Então, assim, esse problema ele vai envolver não só esse treino de você estimar propriedades, né, com base em definições, porque, por exemplo, aqui eu já dou para vocês uma pista do comportamento espectral, né, dessa absortividade do material. Só que isso daqui seria tipo, um comportamento espectral, ou seja, em função dos comprimentos de onda. Eu vou querer estimar aqui o valor total, né, a absortividade da placa, assim. E eu tenho essa informação que eu vou usar como input para estimar ela. Beleza, vai ser massa, vai ser razoavelmente fácil, sem problemas. Agora, para eu estimar a emissividade, que é uma outra propriedade, eu vou precisar fazer um balanço de energia. E para isso eu vou precisar usar a irradiação e também ter estimado esse coeficiente de transferência de calor por convecção. Então vai ter que meio que uma ordem aqui na solução, que vai ser a ordem mais interessante, a ordem mais conveniente para que eu consiga resolver essa treta. Então comecemos dessa absortividade. Bom, uma definição interessante que eu vou aqui mostrar para vocês é a seguinte. Se eu tenho esse comportamento aqui espectral, eu posso utilizar esse cara para estimar a absortividade da seguinte maneira. A absortividade desse cara ele vai ser igual a razão, vamos colocar assim, entre a componente de irradiação absorvida em relação àquela irradiação que chega nesse cara aqui. Como é que eu poderia estimar isso em termos dos valores espectrais, os valores que são função do comprimento de onda? Esse cara seria uma integral aqui de 0 até infinito da minha absortividade espectral, que é função de lambda, que multiplica a minha irradiação incidente, que também é função de lambda, a princípio, num caso mais geral, d lambda. Então isso aqui seria mais ou menos assim, uma integral no qual eu estou meio que dando um peso aqui, para computar o percentual daquilo que chega, que é de fato absorvido. E aqui eu dividiria pela integral de 0 a infinito de g de lambda em função de lambda d lambda. Então, a primeira observação que você vai captar dessa definição, e eu acho que é importante que a gente escreva isso, é o seguinte, velho. Se você olha para essa expressão, você vai concluir
o seguinte, vamos pôr aqui numa letrinha menor, que a absortividade depende da irradiação. Então, a maneira com a qual aquela radiação chega no material, ela vai ser importante para que você estime o tanto que ele vai conseguir, ou a fração que ele vai conseguir absorver daquilo que chega nele. Lembra? Irradiação é o que está chegando. A absortividade é a parcela daquilo que chega que você de fato absorve, né? Dessa irradiação incidente, ela pode ter 3 destinos. Ela pode ser absorvida, ela pode ser refletida, ela pode ser transmitida, passar direto. Que geralmente é o que acontece quando você tem um material transparente ou semi-transparente, né? Para superfícies opacas, ela ou absorve, reflete, e aí os percentuais vão ser meio que diferentes. Então, assim, para eu estimar o percentual que a minha superfície é capaz de absorver, eu preciso conhecer as características da irradiação incidente. Então isso aqui vai ser muito importante, porque isso vai me abrir um parênteses para eu falar o seguinte: como é que a gente vai modelar essa irradiação incidente? Porque a informação que eu tenho até agora é o seguinte: a irradiação que chega, ela chega como se estivesse vindo do Sol. Então como é que a gente modela o Sol? E aí vem uma outra informação muito interessante que é nova também para a gente, que é a seguinte: a irradiação solar a radiação solar está ótimo já, pode ser modelada como um fenômeno de emissão de um corpo negro a 5.800 Kelvin. Você fala, porra, como assim? Deixa eu ver se eu acho aqui um segundinho o meu livro do Incropera para mostrar para vocês aonde que vocês vão ver essa informação. Porque pra gente, né, para nós terráqueos que estamos aqui na Terra, o Sol é a nossa fonte, assim, né, que aquece o planeta, que nos permite estarmos vivos aqui nesse momento. Então, assim, dos tipos de irradiação que a gente está meio que acostumado a lidar aqui na Terra, o Sol acho que é meio que a principal. Então tem muito estudo, né, para tentar modelar como é que o Sol se comporta. E eu queria mostrar aqui um gráfico para vocês, já nessa parte de irradiação solar, que vem do Incropera, porque a gente vai comparar as características espectrais da irradiação solar com aquelas de um corpo negro, segundo a distribuição de Planck, a 5.800 Kelvin, e aí vai ficar bem claro para vocês por que essa hipótese ela faz sentido. Eu estou só aqui enrolando vocês enquanto eu meio que folheio o meu Incropera para descobrir essa informação. Uma hora eu vou chegar lá, tá? Só um segundinho. Assim, nunca tá onde eu acho que vai estar, porque eu tenho essa questão. Meu livro é 5ª edição, o livro aqui do Incropera que eu uso é 7ª, e esses caras nunca estão no mesmo lugar. Então eu sempre demoro um pouco para achar, mas eu vou achar. Eu acho que tá nessa parte aqui, ó. Environmental Radiation, né? Solar Radiation. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar. É até massa, né? Tipo, extraterrestrial. Essa palavra é muito louca. Mas tá vendo essa curva aqui? Deixa eu pôr aqui. Essa curva, deixa eu fazer o seguinte, melhor ainda. Eu vou pegar isso daqui e eu vou colocar esse cara no nosso PDF, que aí não precisa nem ficar constando ele. Curto só. Pronto. Se você olha para a distribuição do que seria a radiação solar, é esse chiado aqui, ó, que está chegando, né, na Terra e tal. Essa curva maior. Tem muito chiado, como geralmente as coisas se comportam, né, tipo, na natureza elas têm oscilação, nada é tão smooth assim, mas se você compara essa distribuição espectral da radiação solar que incide na Terra em relação a de um corpo negro, você vê que esses caras têm comportamentos muito parecidos. É claro que de corpo negro, por seguir uma distribuição de Planck, e a distribuição de Planck, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, porque isso aparece também no livro. Deixa eu ver se eu acho aqui, Planck Distribution. Ela tem um comportamento monotônico, porque ela vem de uma expressão matemática, assim, usando, né, funções monotônicas suaves. Então ela vai ser muito útil nessa quantificação, nessa modelagem daquilo que estaria acontecendo se fosse o Sol. Quer ver aqui, ó, a distribuição de Planck, né? Tem essa cara aqui, ó. Deixa eu pegar e copiar.
ela tem uma função exponencial, ela tem um lambda quinta, ela usa polinômios, então ela usa, né, expressões matemáticas monotônicas, ela vai gerar esse comportamento aqui pontilhado, bonitinho, que vai fitar razoavelmente bem aquele comportamento experimental medido do que seria essa irradiação solar. Então a gente vai modelar aqui como se fosse um corpo negro a 5.800 Kelvin. De tal sorte que essa absortividade aqui que a gente está colocando, ela vai ganhar uma outra cara, porque agora eu vou ter uma referência para poder comparar, que é aquilo que acontece com o corpo negro, que vai ser a seguinte. Deixa eu pôr um zoom maior aqui, pode ver. Então, deixa eu pôr minha cara aqui no canto, massa. Então, essas expressões aqui, eu já vou fazer o seguinte, eu vou quebrar elas da seguinte maneira. Você repara que eu tenho uma integral de 0 a infinito em cima. E o meu comportamento, se eu olho aqui, essa curva, ele tem um valor fixo de 0 a 1, e depois de 1 a infinito ele tem outro valor fixo. Então eu vou quebrar essa integral que está aqui em cima em duas integrais, uma de 0 a 1, outra de 1 até infinito, tá? Isso vai ser conveniente para a gente. Então aqui a minha absortividade, ela vai ser igual a uma integral de 0 a 1 da minha função alfa lambda g de lambda d lambda sobre uma integral de 0 a infinito dessa irradiação G, que agora vai ser modelada como se fosse uma emissividade de corpo negro. Então esse E é para falar que isso aqui seria como se fosse aquilo que um corpo negro está emitindo, esse Bzinho de black body, porque isso aqui é conhecido, é fácil integrar isso em lambda. E eu vou somar com uma integral de 1 até infinito, vou quebrar em dois caras, de um alfa lambda g de lambda d lambda sobre a integral. Aqui também vai ser de 0 a infinito, porque embaixo é a mesma integral, da minha emissividade espectral de corpo negro, que segue uma distribuição de Planck, d lambda. Você fala, porra, mas por que diabos você está fazendo isso? Você é louco? Sim, mas não é só por isso que eu estou fazendo isso. Tem um outro motivo também, curte só. Se eu pego esses caras aqui, bom, eu sei que de 0 a 1, a minha absortividade espectral ela vale 0,9, um valor fixo. Então aqui eu consigo quebrar essas integrais em outras integrais mais convenientes, que são as seguintes. Esse cara vai ser então, alfa vai ser igual ao meu alfa 1, que é fixo, que multiplica a integral de 0 a 1 de g de lambda d lambda sobre a integral de 0 a infinito da minha emissividade de corpo negro, mais a mesma coisa aqui, alfa 2 da integral de 1 até infinito desse meu g de lambda d lambda sobre a minha integral de 0 a infinito da minha emissividade espectral de corpo negro d lambda. Você fala, porra, por que isso aqui é útil para mim? Pelo seguinte motivo, esse cara que está aqui, ó, e esse cara aqui, essas frações, esses percentuais de energia radiante que estão numa certa faixa de comprimento de onda em relação aos percentuais totais de 0 a infinito, considerando que esses caras são corpos negros, isso já está meio que tabelado. Esses caras a gente chama de fatores de emissão por banda. Deixa eu ver só aqui direitinho a palavra certinha para não dar informação errada para vocês. Só um segundinho. Fração da emissão total, intervalo, blá blá. Eu só quero ver o nome que ele chama aqui. Eu chamo de emissão por banda mesmo. É isso. Isso. Então isso aqui é uma fração de emissão por banda. Esse é o nome mesmo. Aí você vai falar, que porra é essa? Eu não aprendi isso. Mas você vai aprender agora e vai ser muito útil para resolver o seu problema. Fração de emissão por banda. Bom, no Encropera mesmo, a gente tem uma tabela, deixa eu achar aqui para vocês, que vai te dar esses percentuais. A gente vai pegar aqui o Encropera, capítulo 12, um grande livro de Transcal, e você vai observar o seguinte, ó, band emission. É muito comum você ter que quantificar essas expressões, assim, a integral de 0 até lambda dessa emissividade de corpo negro. Aqui, né, como a gente está modelando
o cara que está irradiando como se fosse um corpo negro a uma dada temperatura, então isso aqui se aplica, tá? Então essa fração dessa integral do poder emissivo espectral de corpo negro a uma certa temperatura de 0 a lambda dividido por essa mesma integral de 0 a infinito, isso eu chamo desse fator de emissão por banda, dessa fração de emissão por banda. E tem uma tabela aqui embaixo com isso, olha só que legal. De 0 até lambda, aqui seria o produto lambda t, eu tenho os valores da integral. Então a gente vai usar essa tabela para resolver essa treta. Repara que o input que eu vou dar ali vai ser lambda vezes t, tá? Então como é que funcionaria aqui para o nosso caso? Muito simples. O meu alfa, se eu olho para a minha expressão aqui, deixa eu pegar aqui minha canetinha, o verde. O meu alfa, ele vai ser o alfa 1, que é 0,9, que multiplica essa fração de 0 até lambda 1, que seria essa integral, mais o alfa 2, que multiplica o inverso. Está vendo que é de 1 infinito a integral? Então isso aqui vai ser 1 menos essa fração de emissão por banda de 0 a lambda 1. Eu estou fazendo tipo a subtração. Então, integrar de 1 a infinito é integrar de 0 a infinito e subtrair da integral de 0 a 1. Basicamente isso. Então, integrar tipo, de 0 a infinito é 1, né? Porque é a fração, menos esse cara aqui. E aí, o meu input, esse alfa 2 aqui é 0,1. Já vou pôr aqui os valores, né? E aí, o input vai ser lambda t. Então, se lambda é igual a 1, eu vou ter 1 vezes a temperatura, 5.800. Então, o lambda t vale 5.800. Aí eu venho aqui no Micropera, olha que legal, e vejo quanto que vale essa fração para quando o produto lambda t, comprimento de onda vezes temperatura, é 5.800. A gente vem aqui, 5.800, esse cara vale 0,7201. Então, esse cara aqui tem esse valor aqui. Tá? 5.800 é o lambda t. A gente pode colocar aqui já, para meio que mostrar como é que consulta a tabela. Isso aqui seria lambda t. Esse aqui seria o fator de emissão de 0 até chegar naquele valor que eu chamei de lambda 1. Então, a minha conta vai ser a seguinte. A minha absortividade vai ser 0,9 vezes esse cara aqui, ó, que eu já vi que vale 0,720158 mais 0,1, que multiplica 1 menos 0,720158. Se você calcula isso daqui, você vai chamar a absortividade da sua superfície, que vale, deixa eu encontrar aqui os meus cálculos, 0,6761. Então, esse é o valor da absortividade. Uma das variáveis que a gente quis, né, determinar aqui no enunciado. Galera, entenderam essa parte? Tem alguma dúvida? Vocês podem se manifestar, pode ser pelo chat, pode falar, só vai ficar aparecendo a voz de vocês no canal, assim, mas se não quiserem, põe pelo chat, assim. Se tiver tudo ok, a gente continua, assim, tá? Vou beber uma água enquanto isso. Bom, não tendo dúvidas, eu vou então prosseguir, tá? Aqui a gente estimou já a absortividade. Agora, o que falta estimar? A emissividade, a irradiação e o coeficiente de transferência de calor por convecção. Deixa eu escolher aqui, cara, qual que vai ser o que eu vou estimar primeiro. Eu vou estimar essa irradiação, porque ela é muito fácil. Então, eu vou partir para o mais simples, tá? Irradiação. Bom, a irradiação é o quê? É o que chega, tá? E está chegando como se estivesse vindo do Sol, que é um corpo negro a 5.800 Kelvin e tal. E como é que a gente pode modelar essa irradiação solar incidente? Bom, se for Sol, você vai pegar aqui o Micropera, você tem uma parte específica para isso, que é o Environmental Radiation, que a gente viu aqui há pouquíssimo tempo. Então deixa eu ver aqui embaixo. Absorption, não, esse aqui já foi.
Reflectivity. Olha essas curvas aqui, um monte de curva maluca, velho. Bom, tá mais para baixo. Próxima, Gray Surface. Uma hora a gente chega aqui, ó, Environmental Radiation. E aí você vai observar que a irradiação solar tem uma expressão para você quantificar ela. Vamos ler aqui junto com calma, tá? Ela fala o seguinte. Essa irradiação solar que chega, ela depende, né, da posição da Terra em relação ao Sol, evidentemente, mas tem uma proposta de expressão para ela, né? Esse SC, que é uma constante solar, tá? Então, assim, aqui esse SC dividido por 4 vale 342. Se tu pegar uma calculadora e multiplicar 4 vezes 342, você vai achar 1368, como sendo essa intensidade média, típica. Aí você multiplicaria por um fator de correção F, que estaria associado a essa excentricidade da Terra, mas esse cara é muito próximo de 1, ó, 0,97, 1,03, vou pôr aqui 1. E esse cosseno de θ que tem a ver com esse ângulo da irradiação do Sol que bate em relação à Terra. No nosso contexto aqui, a gente vai considerar um fator de correção tipo 1, para simplificar, para ter uma estimativa, e a gente vai considerar que esse ângulo é 0, ou seja, que os raios solares estão batendo direto na superfície, tá? Então não tem essa... Eles não estão chegando, que nem está aqui no desenho, meio que inclinados em relação à superfície que está aqui. Vão estar batendo tipo certinho. Então eu vou aqui considerar que o θ é 0. De tal sorte que essa irradiação vai ser simplesmente essa constante aqui solar para a gente. Isso aqui é uma estimativa, tá? Então deixa eu escrever isso daqui. Considerando para fins de estimativa que a irradiação incidente atinge a placa, como é que eu posso colocar assim, com ângulo de incidência 0, porque na verdade era normal a placa, mas esse ângulo você mede em relação à direção da qual está vindo ali meio que os raios de sol. Então se a placa estivesse aqui e eles estivessem vindo inclinados, você teria esse ângulozinho aqui θ, né? No caso, eu considero que eles estão tipo, batendo a placa, formando um ângulo meio que de 90 graus, tá? Então deixa eu fazer um desenho aqui para ficar mais fácil. Aqui está a minha placa. Se os raios de sol tiverem vindo daqui, por exemplo, o meu ângulo θ estaria aqui, ó. Tá? O que eu vou considerar é que está vindo retinho. Opa, vamos pôr aqui a canetinha. É que esse cara aqui está vindo tipo reto assim, ó. Então o θ seria 0. De tal sorte que essa minha G do Sol vai ser simplesmente o SC. Aqui também eu vou estar considerando para fins de estimativa que a irradiação incidente atinge a placa lombar e um fator de correção para a excentricidade unitário. Essa irradiação solar vai ser esse cara aqui. E o valor típico que eu peguei no meu Micropera, na minha edição, é de 1.300, vamos pôr aqui aproximadamente, 1.353 watts por metro quadrado. Inclusive, essa estimativa de você ter mais ou menos 1.000 watts por metro quadrado como ordem de grandeza para irradiação solar incidente, né, aqui em Brasília, por exemplo, ela é bem razoável, tá? Você quer saber mais ou menos assim quanto de energia você está tipo, tomando ali no sol aqui em Brasília, meio-dia, na seca e tal, mais ou menos 1.000 watts por metro quadrado, é muita coisa, tá? Então esse daqui é uma estimativa, está resolvido. Por que eu quis fazer isso logo aqui agora? Pelo seguinte motivo. Falta estimar a emissividade da placa e também esse coeficiente de transferência de calor por convecção. Vamos ver como que essas grandezas se relacionam por meio de um balanço de energia. Vamos desenhar aqui embaixo a placa e vamos meio que assim desenhar o que está chegando, o que está sendo absorvido, o que está saindo, para ver como é que a gente pode fazer um balanço de energia para a placa,
para estimar aquilo que está faltando em função daquilo que a gente tem nesse momento, para a gente escolher o melhor caminho de ação para resolver o resto dessa questão. Muitas vezes, galera, eu acho que é válido, assim, sabe? Você ficar sempre redesenhando assim as coisas, né? Quanto mais desenho esquemático que ilumine a tua cabeça para que você consiga entender o que está rolando ali, eu acho que assim é melhor, né? Principalmente quando o assunto é exercício. Então eu tô aqui a minha placa. Veja, essa placa ela vai estar uma temperatura de 400 Kelvin e o ar aqui ele vai estar a 300 Kelvin. Então, já é óbvio, né, que esse cara vai estar perdendo calor por convecção natural. Né? Mesmo que o ar esteja em repouso, o fato de eu ter uma placa plana vertical, né, que está uma temperatura de 100 graus acima da temperatura do ar quiescente vai gerar de maneira espontânea uma variação no campo de massa específica desse fluido em torno da placa e essas correntes convectivas vão gerar um escoamento que vai roubar ali calor por convecção. Então ele perde por convecção, ao mesmo tempo ele emite também alguma quantidade, essa emissividade dele multiplicada pela constante de Stefan Boltzmann multiplicada por um TS à quarta, isso aqui seria o tanto que ele está emitindo. O poder emissivo total é o que está saindo desse cara naturalmente. Ao mesmo tempo, tem aqui ó, o Sol, né, mandando energia para ele. Só que o que ele absorve mesmo do que chega é um alfa vezes um G solar. Então esse aqui seria mais ou menos um desenho para a gente ter clareza no que seria o balanço de energia desse cara. De tal sorte que eu vou pôr aqui o que seria o balanço de energia. Um pouquinho balanço de energia. Então o balanço vai falar o seguinte, que esse cara vai ter um H barra, que eu não sei quanto que vale, TS menos T infinito, é o que ele está perdendo, mais uma emissividade que multiplica a constante de Stefan Boltzmann vezes isso daqui, é o que ele está emitindo, é tudo que está saindo, tá? Isso daqui vai ter que ser igual àquilo que ele vai absorver da irradiação solar. Então esse cara aqui eu tenho, esse cara aqui eu não tenho esse cara e eu não tenho aqui esse cara. Então eu vou correr atrás daquilo que eu não tenho para poder estimar o que está faltando ser aqui estimado nesse problema. Vamos lá. Vamos calcular então esse cara aqui. Vou começar por ele. Como é que a gente poderia estimar o H? Bom, o H, lembrem-se que eu tenho que buscar uma correlação apropriada de convecção. E para estimar isso, então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte. Eu sei já que é convecção natural em placa plana vertical. E para eu poder saber qual correlação vai ser a mais apropriada, eu tenho que estimar o regime de escoamento. É turbulento, é laminar? Então a primeira coisa para eu estimar isso é estimar o número de Rayleigh. Vamos estimar o número de Rayleigh para verificarmos o tipo de regime de escoamento. Para estimar o Rayleigh, eu vou precisar estimar algumas propriedades da placa. E para isso, então, vamos quantificar primeiro a temperatura de filme, que é a temperatura média que eu vou usar como referência para estimar as propriedades. Seria 300 Kelvin mais 400 sobre 2. Então, 350 Kelvin. Aí eu vou pegar, então, ar a 350 Kelvin e vou estimar as minhas propriedades. Deixa eu pegar aqui. Bom, você pega uma tabela termodinâmica, tem uma muito boa no final do livro do Incropera. Você vai ver que a viscosidade cinemática para esse cara vai ser 20,92 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Você vai ver que a difusividade térmica vai valer 29,9 vezes 10 a menos 6 também. Você vai ver que a condutividade térmica vai valer 30 vezes 10 a menos 3 watt por metro Kelvin.
O número de Prandtl, que também é uma propriedade importante, vale 0,7. Esse cara é adimensional, é só 0,7 mesmo. E o beta, o meu coeficiente de expansão volumétrica, ele vai valer tipo 1 sobre 350, que vai ser 2,857 vezes 10 a menos 3 Kelvin a menos 1. Com essas informações, você vai estimar o número de Rayleigh. Quem que é o número de Rayleigh, por definição? Isso a gente viu no módulo 2, a parte de convecção. O número de Rayleigh. E o legal é que esse probleminha ele é bacana porque ele vai envolvendo também outras formas de transferência de calor, né? Então você percebe que na natureza, assim, as coisas meio que acontecem tipo, simultaneamente. A gente que tem essa mania de meio que dividir, separar e tal, né? A natureza não tem separação. A separação ela entra quando a gente começa a usar a mente como um recurso para descrever o mundo. Então a mente ela tem uma natureza assim de ser fragmentada, né? Tipo, ela nunca pode ser inteira. Por isso que alguns gurus da meditação falam que esse espaço da não-mente, o espaço da meditação, é o espaço da totalidade. Ali você não tem fragmento porque não tem mais mente. Ainda bem, cara. Bom, o número de Rayleigh ele vai ser aqui baseado na escala L, por definição, G, beta, delta T, vezes 1L ao cubo, sobre o produto alfa Ni. Se você pega essas propriedades que eu anotei aqui para estimar o número de Rayleigh, você vai achar o número de Rayleigh baseado em L, que vale 3,5846 vezes 10 a décima. Então o número de Rayleigh é bem grande. Aí você fala, tá, isso aqui é laminar, isso aqui é turbulento. Que diabo é isso? Aí você pega aqui o livro do Encropera de novo. Você abre aqui a parte de miniatura, vai no capítulo 9 e vai vir aqui ó, numa placa plana e tal. Aí você vai ver aqui os efeitos da turbulência, né? E você vai perceber que a transição típica, né, do Rayleigh para virar turbulento é 10 a nona. O nosso é 10 a décima, então já é turbulento. E aí, a expressão mais indicada para estimar esse cara vai ser essa daqui, ó. A correlation that may be applied over the entire range of Rayleigh has been recommended by Churchill and Chu. E é essa daqui, 9,26. Então eu vou usar essa correlação aqui com os valores de Rayleigh, de Prandtl, para estimar o Nusselt. Estimando o Nusselt, eu estimo o H. Estimando o H e fazendo um balanço de energia, eu estimo a emissividade. Olha que questão interessante, né? Ela envolve vários conceitos, vários conhecimentos, várias consultas ao livro. Então é o típico da questão que eu acho interessante, é o tipo da questão maneira. Bom, se você usa essa correlação aqui, você vai achar, se os meus cálculos estão corretos, um número de Nusselt médio baseado no comprimento da placa, que esse cara aqui é H vezes L sobre K, por definição, você vai achar um valor numérico de 377,67. Depois vocês meio que verifiquem se realmente é isso mesmo aí na casa de vocês, tá? E aí, daqui você tira um H, porque tem o L e tem o K. O teu H médio, o H, o santo grau da convecção, esse cara vai valer 5,665 watts por metro quadrado Kelvin. Aí já dá para você começar a brincar de resolver a tua questão, né? 918,14, que é o percentual daquilo que ele absorve, menos 566,5. Esse cara vai dar 918,14 menos 566,5. Isso vai dar 351,64. E se eu divido por 1451, isso aqui vai dar o epsilon, a minha emissividade, e essa divisão vai dar 1451, vai dar 0,24. Mais ou menos. Uma outra opção é eu não considerar aqui o alfa, pegar tudo que chega. Tá chegando isso daqui. E aí o valor total seria 1.353. E considerar aqui que ele vai refletir
parte daquilo que chega. É isso mesmo. Se tu pega esse valor aqui, agora eu já me desconfundi mesmo, ótimo. É massa. Se tu pega esse valor aqui, ó, o ρ é 0,32. Né? Então você vai pegar 0,3239, multiplica 1.353, você vai achar aqui 438 mais ou menos. E a conta seria 1.353 menos 438 menos 566,5. Isso aqui vai dar, vamos fazer aqui na calculadora, isso aqui vai dar 353, vai dar, a menos dos erros de aproximação, 348. Se você divide por 1.451, você vai achar a tua emissividade, que vale a mesma coisa, 0,24. É isso mesmo. Então foi maior confusão, eu vou até repetir isso daqui, porque agora está mais claro. Veja que eu estimei a minha emissividade por dois caminhos diferentes e cheguei no mesmo lugar. Ou eu considero, no meu balanço de energia, tem várias possibilidades, eu vou refazer as possibilidades. Ou eu considero que essa placa está perdendo por convecção, então ela está perdendo, sei lá, um H delta T, ela está emitindo uma emissividade que multiplica o que seria o valor de corpo negro, e ela pode estar ali refletindo parte da irradiação incidente, e isso tem que balancear tudo que chega nela. Ou eu considero esse cara da seguinte maneira: ele está perdendo por convecção, ele está emitindo, mas aqui, em vez de estar refletindo, eu já considero que ele já vai receber só aquilo que ele consegue absorver, meio que também é a mesma coisa, tá? São as duas opções que você teria para poder resolver essa questão. Ou você considera a refletividade aqui, e aí chega tudo nele, ou você já considera que ele só chega nele aquilo que ele consegue absorver. Aí não tem que falar de refletividade. Isso que eu tinha feito antes, no começo, aquele balanço, de considerar, tipo, ao mesmo tempo que ele está refletindo aqui e que ele está chegando só o que ele absorve, é redundante. Isso aqui está errado. Ó. O que eu tinha feito inicialmente. Isso aqui está errado. Tá? Para deixar bem claro. Então isso aqui está certo. Isso aqui também está certo. Pronto. Eu tinha me confundido, já me desconfundi. E aí estimei a emissividade. Eu acho que foi tudo, né? Emissividade, beleza, 0,24. A gente estimou também a irradiação solar, 1.353. A gente estimou o H, esse cara aqui. E a gente estimou a absortividade usando aquela ideia de fração de emissão por banda, isso daqui, e chegamos no valor de 0,6761. Pronto. Treinamos tudo. Aí, para casa, eu quero que vocês façam isso. Vocês vão me mandar por e-mail e tal. Vai valer aquele pontinho de participação nas aulas síncronas, que é um recurso que o professor de pandemia descobriu para garantir, velho, que os alunos façam alguma coisa, estejam ali treinando. Então, para casa, aí isso é para os meus alunos aqui de TCM, eu quero que vocês façam o seguinte. Questão, vou pôr 20 pontos. Para casa. Aí eu quero o seguinte, se a irradiação G encontrada no item A, suponha que essa aula tenha sido o item A, fosse duplicada, qual seria, coisa bem simples, velho, a temperatura em estado estacionário, leia-se regime permanente, alcançada pela placa. Então, uma perguntinha bem simples para você resolver em casa, para treinar, tá? Então, assim, eu vou encerrar aqui a gravação para o YouTube. Galera do YouTube, gratidão pela companhia. Desculpa a minha confusão aqui. Espero que tenham entendido, né? Tipo, a questão no final das contas. Essa parte do balanço de energia ficou um pouquinho confusa, mas eu acho que agora está um pouco mais claro.
É muito fácil de confundir, né, de você realmente fazer essa redundância, mas é importante ter clareza aqui no balanço, porque isso aqui pega gente otária como eu, por exemplo, tá? Então, gratidão pela companhia, um beijo para vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação e dar um pouquinho de moral para os meus alunos síncronos. Até mais.